Glória a Deus. Queridos, o pastor Lucas teve uma intercorrência da Fernandice, vocês estão acompanhando, né? Fernandice está um caos, mas nós vamos agendar uma outra data com ele, quer muito estar conosco, e eu creio que vai ser uma benção, né? O pastor Lucas é um cara que vem edificando, né? Revolucionando, e eu tenho certeza absoluta que Deus está preparando esse encontro no momento certo e na hora certa. Eu estava falando ali com o diácono geral, estava gostando de ficar só assistindo quarta, né? Quarta eu gosto de ouvir as palavras, mas hoje o que Deus tem para você é isso, né? Acho que Deus quer falar com você de uma maneira do mesmo. Deus quer falar com você da maneira do mesmo, né? E hoje a mensagem que eu quero trazer para você é de algo que vem mexendo muito comigo nesse tempo. Muita coisa tem mexido comigo. E uma delas tem sido a maneira que as pessoas têm vivido, né? A forma que a gente tem conduzido as nossas vidas. E é interessante que a gente vive ocupado de muitas coisas. A gente tem muitos afazeres, a gente tem muitas tarefas, a gente tem muitos compromissos, tem muitas pessoas e ao mesmo tempo a gente não tem ninguém. É tão interessante que a gente é marcado por tantas coisas, para poder suprir alguma coisa. Porque na verdade, nós estamos sempre buscando algo para suprir algo. Só que a gente, às vezes, não sei se você parou para pensar, a gente está muito conectado com as coisas, com as histórias, com as informações, com o conhecimento. Uma pessoa me mandou hoje e falou assim: pastor, eu não sei se as pessoas cristãs estão leigas, mas teve um debate aí com um cara, né, com um satanista, e o pastor não sabia responder. Eu peguei e falei assim: o diabo está aí para confundir o conhecimento das pessoas. Nem tudo que é, porque o nosso Deus não é um Deus do conhecimento, Deus é Deus da experiência. As pessoas não conhecem Deus pelo que todo mundo sabe. Tanto é que a ciência nunca conseguiu provar Deus. Ela entende que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. Ela entende a essência de Deus, a criação de Deus. Mas só conhece de Deus quem tem experiência com Deus. E com isso, as pessoas estão passando cerca de informações, direções, cheio de tanto de coisa, mas na verdade, as pessoas estão vazias por dentro. Porque elas querem suprir tanto com alguém, com coisas, com dinheiro, com sucesso, com a realização. Mas a maior realização não é o que você conquista por fora, é a essência que você constrói dentro de você. Porque se você não tem uma essência, se você não tem a plenitude, não adianta você ter. Nós estamos correndo atrás de ter, mostrar o status, a aparência. Mas no final de tudo, o que fica é a solidão e o vazio. Porque quando está você e você, é a maior batalha que existe dentro. Quando existe você, você pode até estar com alguém, mas isso não supre a necessidade. Chega um momento que o dinheiro não supre, chega um momento que a história do passado acaba sendo mais latente dentro de nós. Porque aí você é marcado pela dor, você é marcado pela rejeição, você é marcado pelo sofrimento, você é marcado pelo dinheiro, você é marcado pela falta. Porque afinal de contas, o que você fala é o que você sente, não o que você é. Eu vi uma história hoje, estou estudando um conteúdo interessante. E aí, as palavras, ela tem a capacidade de construir muros ou janelas entre as pessoas. Só que o que mais marcou quando eu estava estudando é que as pessoas se tornaram, as palavras que são ditas tem sido muito mais sobre o seu sentimento que sobre você. O que fala sobre nós não é mais o que você diz, é o que você mostra ser. Só que você vai mostrar o que se você não é? Porque a falta de identidade não te deixa ser quem de fato é. E aí você começa a querer suprir com um tanto de coisa. Irmãos, você pode ter uma roupa nova, você pode ter um carro bom, você pode ter alguém, mas isso não é suficiente se você não tiver Jesus. Porque a única coisa que supre o coração do ser humano não é o que ele faz, não é o que ele tem, é a presença de Deus na vida dele. Só que todo mundo hoje está machucado porque está querendo viver uma vida que não é.
Se tornou normal ter uma vida dupla. Se tornou normal viver duas facetas. As pessoas estão negociando o seu propósito, elas estão negociando o seu chamado, elas estão negociando a sua vida para ter. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11. As pessoas estão cercadas de informação, mas sem direção. As pessoas estão cheias de pessoas observando, mas sem identidade. Cheias de entendimento, mas vazias de Deus. Hoje eu quero falar sobre o poder do vazio. O tema da palavra que eu quero compartilhar com você é o poder do vazio. E sabe, queridos, o que é o mais interessante da história? A gente sempre vai falar que está tudo bem. Cara, é incrível, a gente sempre fala, está tudo bem, está tudo ótimo. A gente tem dificuldade de reconhecer de fato quem nós de fato somos e o que estamos sentindo. Só que o tempo vai passando, vai revelando o que existe dentro de nós. Sabe por que nós temos dificuldades de estar sozinhos? Porque existe um vazio dentro de nós que ninguém pode suprir. A gente tenta suprir com pessoas. A sua frustração com pessoas está associada à expectativa que você colocou nelas, que você não deveria colocar. Nós estamos vivendo uma geração de transferência de responsabilidade, porque é muito mais fácil transferir do que assumir. E aí eu coloco no outro, eu coloco em cima do outro aquilo que não é de responsabilidade dele, porque uma vida vazia cabe a mim, não a alguém. Olha que texto interessante. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Essa palavra coração tem sido latente nesses últimos tempos. Eu venho falando muito a importância de guardar o nosso coração. Deus colocou a plenitude dentro do homem para o completar, para que ele não tenha necessidade de nada. Enquanto Adão tinha a presença de Deus, Adão não tinha falta, porque na verdade, quando a Bíblia fala que faltava alguma coisa para Adão, foi Deus que viu, não foi Adão que pediu. Deus viu a necessidade de Adão de ter alguma coisa, não foi Adão que pediu alguma coisa para Deus. E quando a jornada de Adão começou, e Adão perdeu a eternidade, um vazio tomou conta de Adão, e ele começou a buscar um tanto de coisa que pudesse suprir, porque quem troca o propósito por alguma coisa, perde a eternidade por qualquer coisa. Porque quem é capaz de trocar o propósito de Deus por ter alguma coisa, é capaz de trocar a eternidade por qualquer outra coisa, e sempre ele vai ficar buscando alguma coisa que possa completar. Só querido, eu tenho uma palavra para você. Deus já te fez uma pessoa completa. Por isso que Ele colocou o Espírito dEle em nós. Por isso que Ele colocou o Espírito dEle em nós, para que nós possamos ter falta de nada. Mas no mundo cheio de necessidades, a necessidade começou a ser mais importante do que a essência. O vazio revela a necessidade de Deus. Salmos 42:1. Assim como a coça anseia pelas correntes das águas, é a minha alma anseia por ti, ó Deus. O sinal é um vazio, é um sinal de que a alma, ela está com sede. O vazio, ele revela alguma coisa. Você está com uma necessidade, mas você confunde a necessidade por ter algo, a necessidade por ter alguém, a necessidade por ter dinheiro. A sua dificuldade não é a sua necessidade. A sua necessidade é a presença de Deus. Não adianta, qual que é a nossa necessidade? A necessidade, eu estou com necessidade de dinheiro. Não, isso é uma dificuldade. A necessidade é o que faz necessário, é o que se faz necessário. O que é necessário para o homem, a não ser o próprio Deus? Tanto que depois que Adão perdeu a presença de Deus, ficou um vazio gigante dentro dele. Ele ficou procurando, ele ficou caçando, ele ficou se matando de trabalhar, se matando para ter alguma coisa. E aí começou a dependência, porque toda falta gera uma dependência, toda falta gera um vazio, que nós queremos suprir o tempo inteiro.
Porque uma coisa está vazio para receber de Deus, outra coisa está vazio emocionalmente, a ponto de nem reconhecer que o que você precisa não é de nada, é de Deus. Não sei se você já ficou com a casa vazia, né? Você chega em casa assim, aquele vazio, você fala assim, a casa sempre esteve cheia, e hoje a casa está vazia. Aí você senta, vai passando as lembranças dos bons momentos que você viveu. E aí você fala assim, e agora? A gente fica se perguntando como vai ser daqui para frente. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração de maior índice de dependência emocional dos últimos tempos. E não adianta, a gente tem sido o nosso sentimento. O sentimento de rejeição nunca gritou tanto como agora, porque qualquer atitude do outro reflete em mim, de tão vazio que eu me encontro. Qualquer comportamento do outro mexe comigo. Qualquer decisão que as pessoas tomam reflete em mim. Afinal de contas, a minha vida está na mão das pessoas ou está na minha vida? Ou está na minha mão? Afinal, quem eu sou? Será que eu preciso viver de acordo com o que o Instagram dita? Tem uma trade agora fluindo aí, né? Estão dizendo por aí que... Será? Aquilo vai ditando a vida das pessoas, e daqui a pouco todo mundo está fazendo, daqui a pouco todo mundo está vivendo. Querido, sabe o que a trade tem que influenciar a tua vida? É o anseio todos os dias pela presença de Deus. É um anseio de conectar com Deus todos os dias, falar, Deus, eu não quero depender desse mundo, eu não quero depender das coisas, eu não quero depender das pessoas, eu só quero a tua presença, eu só quero a tua presença, eu só anseio pela tua presença, eu só quero queimar pela tua presença, que nada me falte a não ser a tua presença. Eu só quero a tua presença, só quero a tua presença. A pessoa vem na igreja no domingo e está amarga na segunda. A pessoa vem para o altar, chora e continua com o mesmo jeito, com o mesmo sentimento. Porque aquilo que você carrega revela muito mais sobre você do que o que as pessoas fizeram com você. Porque o problema não é o que faz, o problema é o que você traz, o que você carrega. Nós estamos carregando tanta coisa, tanta história, tantas questões, que aquilo vai danificando o nosso propósito. Porque toda pessoa que morre no seu propósito, primeiro ele morreu para si. O problema não é o propósito que se foi, é a morte que você teve dentro de você. Ninguém deixa Jesus à toa, ninguém abandona à toa. Judas abandonou Jesus há muito tempo no coração, porque ele já estava vazio. Ele estava vazio. O vazio dentro do coração dele mostrava muito mais sobre ele. E muitas pessoas estão tentando matar a sede em lugares errados: relacionamentos, dinheiro, status, vícios, pornografias, emoções, reconhecimento e trabalho excessivo. Trabalho excessivo. Porque o vazio da alma só Deus consegue preencher. Por isso que Moisés um dia falou assim: eu só irei se a tua presença estiver comigo. Sabe, nós voltarmos à essência, voltar à nossa identidade, é muito importante, porque fala muito do nosso momento com Deus, da nossa entrega para Deus. A essência fala de onde você foi criado, o que você carrega, o que você traz dentro de você. Mas se você carrega a tua história, se você carrega as suas marcas de sofrimento, qual que é a essência? Qual que é o sentimento que você vai exalar? Porque sucesso sem presença continua sendo vazio. Coloca isso no seu coração. Sucesso sem a presença continua sendo vazio. Você sempre vai estar insatisfeito. Nada vai te suprir. Porque na realidade não é o que você tem, é o que você anseia e precisa, que é a presença de Deus. E aí você pode estar perguntando assim: pastor, mas por que Deus atrai a presença dele? Por que Deus permite esse vazio no coração do homem? Oséias capítulo 2 e versículo 14. Eu atrairei para o deserto e falarei ao seu coração. Aqui a palavra deserto significa o lugar do vazio. O lugar onde existe uma necessidade.
O lugar onde existe uma necessidade, um desespero, é um lugar onde as máscaras caem. O lugar do deserto é o lugar mais difícil. Irmão, você quer conhecer alguém? Não é no momento da alegria, é no momento da ruína, no momento da tristeza. Você consegue conhecer alguém. Você não conhece alguém quando tudo está bem. As pessoas de verdade vão nos piores momentos da tua vida. E é impressionante, né? Eu tenho algumas formações, né? E a gente vai conversando cada vez mais com as pessoas, a gente vai aprendendo um pouco mais, né? A que ponto uma pessoa chega ao nível de se submeter a uma condição humilhante da vida, por ter perdido a sua identidade, por ter perdido a sua essência, por ter perdido o seu valor, e o principal, por ter perdido a presença de Deus. Toda pessoa que submete a buscar aquilo que não faz parte, ela sofre demais. Sabe um texto interessante? O Espírito Santo me trouxe agora, Mefibosete. Irmãos, imagina um homem que vivia na casa do rei. Ele desfrutava das melhores comidas, das melhores condições. Uma noite mudou a vida de Mefibosete. Ele comia as melhores comidas, ele começou a comer o que sobrava. Ele começou a viver um estado de humilhação. Ele vivia dentro do estado de isolamento, de morte. Deixa eu te falar uma coisa. Antes da vida estar ruim do lado de fora, é porque ela já está morta do lado de dentro. Mefibosete morreu do lado de dentro, quando ele viu tudo se acabar do lado de dentro. Irmãos, esses dias a gente tem falado muito sobre isso, mas você já parou para pensar qual que é o vazio que você carrega dentro de você? Porque não pode uma pessoa servir a Deus e ser amargo. Não pode uma pessoa andar com Deus e carregar sentimento de ódio, de rejeição, de abandono. O que de fato tem distanciado você de Deus? O que faz você perder o seu propósito? É exatamente nesse lugar que Deus atrai o seu coração. O vazio muitas das vezes é um ambiente onde Deus remove toda distração, porque você se torna dependente. Estava lembrando que quando eu me converti, era interessante que a gente não tinha tempo ruim, né? Esse vídeo que eu passei para você mostrava muito a questão da nossa essência. Não tinha tempo ruim. Irmão, você poderia não ter nada, mas estava tudo muito bom. O povo poderia fazer o que quiser com você e está tudo certo. O povo pode falar mal de você que você não está nem aí. Você está tão cheio de Deus, você está tão tomado de Deus, você está um pouco me lixando com o que vai acontecer. O tempo vai passando, a gente vai deixando a coisa muito religiosa, a gente vai tendo pouca vida de oração, a gente vai priorizando outras coisas, a gente vai buscando outros caminhos, a gente vai negociando a nossa vida de oração, vir ao culto, participar do discipulado, ter um discipulado individual, participar de uma célula. A gente vai negociando tanta coisa que vai nos distanciando de Deus. Aí nós vamos alimentando de outras coisas que nos afastam de Deus. Aquilo vai ficando normal e nós vamos criando uma capa, uma armadura que não existe. Aonde o orgulho se sobrepõe, a soberba se sobrepõe, o sentimento da rejeição se sobrepõe, e aí você passa a viver a tua história e não o teu propósito. Deus não te chamou para viver a sua história. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa história é a marca de um vencedor. Deus te chamou para viver um propósito. Toda pessoa que vive o propósito, ele vai lembrar das marcas que superou, e não ficar vivendo a história que já passou. Querido, a história já passou. Deus te resgatou, por isso que Ele colocou você o senso da eternidade. Não é para você ficar vivendo o sentimento, é para você ficar vivendo a presença dEle, a graça dEle, a bondade dEle, o favor dEle e o zelo dEle sobre a sua vida.
Por isso que Ele colocou o senso da eternidade dentro de nós. Mas muita gente não sabe nem o que é isso. Até os crentes de muito tempo. Por isso que a gente se incomoda com algumas coisas, é natural. Antigamente um acorde de louvor não me incomodava, mas hoje me incomoda. O problema não é eu tocar errado, o problema é meu coração onde está. A música, o que importa a música? Mas me incomoda porque o meu coração já está longe. A roupa. Cara, uma vez a gente foi no monte. Não sei se os meninos estavam comigo, eu acho que estavam. A gente não tinha nem violão. A gente subia no monte assim, começava a buscar a Deus. E daqui a pouco a glória de Deus descia. E estava tudo maravilhoso. Teve um dia que estava eu, o diácono geral, o diácono Glauber. Eu estava no monte, veio uma tempestade. Se fosse hoje, eu acho que nós saímos tudo correndo. Eu não queria nem saber, eu só queria adorar a Deus. Irmãos, interessante de tudo, que a tempestade vinha, era algo glorioso. E nós queríamos ficar ali. Hoje o nosso coração está muito mais humano do que eterno. Hoje o nosso coração está muito mais na necessidade do que no propósito. Hoje o nosso coração está muito mais em ter do que ser parecido com Jesus. Quem vê a mim, será que vê o Pai? E isso começa exalando da maneira que eu vou vivendo a minha vida, pelo vazio que existe dentro de mim. Porque você só coloca para fora aquilo que você é. E é interessante isso. Enquanto estamos cheios de orgulho, de ego, de distração, de autossuficiência, não conseguimos ouvir nada de Deus claramente. Mas quando tudo silencia, a voz de Deus se torna mais forte. Sabe, Deus quer te levar para o estado de vazio, aonde Ele pode falar com você, aonde Ele pode ministrar no seu coração, aonde Ele pode te encontrar de novo. Deus quer te encontrar de novo. Fala para o seu irmão se Deus quer te encontrar de novo. Me ajuda aí, fala para o seu irmão se Deus quer te encontrar de novo. Mas será que você quer encontrar a Deus? Porque a pergunta não é Deus querer te encontrar, é o coração seu desejoso de encontrar a Deus. O que você está disposto a fazer para encontrar a Deus de novo? Quantos estão na semana de santificação e levanta a mão? Deixa eu te ver. Por que os demais não estão? Não é uma regra da igreja, é a nossa necessidade de buscar a Deus. Isso revela o teu coração. É porque a gente já começou a fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. O evangelho nunca foi do jeito que eu quero, é de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz: orar e... O jejum faz parte da vida cristã. Só que quando a gente está vazio de Deus, até isso se torna chato. Tem muita gente indo na igreja por ir, e não para buscar a presença de Deus, por causa do vazio. Vem por causa de alguém. Até onde você vai carregando esse vazio da tua alma? Você já viu que as pessoas estão perdendo a credibilidade pelo que elas falam? Não sei se você já percebeu isso. Todo mundo está assim. As pessoas perderam a credibilidade por aquilo que elas falam. Porque as pessoas não são importantes por aquilo que elas falam, pelo resultado que elas possuem. Porque a gente enxergar a falha do outro e aceitar é muito difícil. Domingo eu vou falar uma coisa interessante. Por que muitas pessoas desistem das suas famílias? Por que muitas famílias estão sendo destruídas? Eu descobri a resposta disso. Domingo eu vou te falar. Mas eu queria muito que você aprendesse algo na sua vida. Chegou a hora do seu coração ser cheio da presença de Deus. Porque quando a presença de Deus faz parte de nós, o que exala não é o vazio, o que exala não é a nossa dor, o que exala não é a nossa rejeição, o que exala não é o sofrimento. Porque a maior dificuldade das pessoas é resolver o problema. Ela prefere carregar do que resolver. Ela prefere falar pelas costas, ela prefere fazer qualquer montinho do que resolver. Só que o mesmo veneno que você exala é o mesmo veneno que vai te matar. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que começar a alinhar o nosso coração, queridos. Chega de viver debaixo de um vazio. Chega de viver debaixo de um vazio.
Existem pessoas que vivem por fora e mortas por dentro. Apocalipse 3:1. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Vivemos uma geração especialista em aparência. As pessoas aprenderam a postar felicidade, a esconder dores, a sorrir cansadas, a ministrar vazias e servir quebradas emocionalmente. É interessante como a gente conseguiu, porque o Instagram tem filtro. O Instagram tem um filtro, então a gente começa a sorrir forçado. Nem filtro eu sei colocar no Instagram, né? Tão triste aqui. Jesus de Nazaré. Agora que eu estou fazendo aquele negócio no Instagram, aquele negócio. Nem filtro. A cara do cara está cansada, todo mundo vê. O senhor está cansado hoje, né? Que isso, gente? É o comentário. Quem me conhece sabe, se tem uma coisa que eu não sei, esconder alguma coisa. Sou péssimo em esconder. Porque eu aprendi na minha vida todos os dias ser quem eu preciso ser. E não mostrar para os outros que eu não preciso ser. Os meus discípulos que caminham comigo há anos, eles sabem quando estou bem e quando eu não estou bem. Quando eu estou bravo, eles também sabem. Quando eu estou decepcionado, eles também sabem. Só do olhar. Porque conhece. Não adianta você querer mostrar uma vida que não é. E viver uma maneira que você não vai sustentar. Porque tudo que você começa, você precisa sustentar. O problema é que nós começamos muito bem e não sustentamos aquilo que começamos. Aí depois começa a vir a crise no futuro. Mas Deus não vê a aparência, Deus enxerga o... Um dia Deus falou isso para Samuel. Samuel, você está tentando muito para a aparência das pessoas. Mas peraí, deixa eu olhar o coração. Tem pessoas até funcionando, mas já perderam a essência faz muito tempo. Elas perderam a essência da adoração, elas perderam a essência do amor a Deus. Cara, eu lembro que quando eu estudava, quando eu fazia faculdade, eu saía de casa todos os dias, eu saía da faculdade todos os dias e ia para a igreja. Era todos os dias, irmão, todos os dias. E nunca estava cansado, sempre estava feliz. Eu falei com uma pessoa nesses dias, sábado mesmo, um discípulo me encontrou. Eu falei para ele assim, cara, nós éramos felizes comendo cachorro quente. E era o cachorro quente do trailer ali, não sei de onde, ali perto do cinema, do Daniel. A gente partia aquilo em 3 camadas. Quem já comeu lá, irmão? Todo mundo comeu lá, né? Aquilo é famoso, né? Comia 3 camadas, que tanto de gente, que eu sempre fui lindo de ter discípulo. Então, aquele tanto de discípulo que era da comida, comia cachorro quente e sentava. E sabe qual era a canção do nosso coração? Era conversar de Deus, estava todo mundo feliz, 1, 2 horas da manhã, e pegava todo mundo e ia embora. Aí juntava nos carros, aqueles carros lotados de gente, e ia embora. No outro dia estava todo mundo feliz, adorando a Deus, evangelizando, e pá. A gente vai crescendo, a gente vai perdendo a nossa essência. Parece que a maldade vai entrando no coração da gente. A malícia vai tomando conta de nós. A opinião das pessoas vão sendo importante, e deixamos de importar com a palavra de Deus, com a direção de Deus, com o temor de Deus, com a presença de Deus, com a obediência. Nós vamos perdendo tudo isso. O sinal do vazio, a perda da fome de Deus, é viver cansado emocionalmente, tudo vira obrigação, a perda de sensibilidade espiritual, vive distraído e não sente mais prazer na presença de Deus. A gente começa a fazer tudo de uma maneira muito forçada. E a gente vai buscando, parece que a gente não encontra. Parece que a gente vem no culto e sai de qualquer jeito. A gente vem no culto e sai de uma maneira normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o último culto que você veio, que você se derramou, você chorou tanto na presença de Deus? Não era porque tinha alguém importante. Não é porque a palavra do pastor foi o que você precisava ouvir. Era porque você sentia da presença de Deus. Porque a gente está tão vazio que a gente está focado nas pessoas, esquecendo de Deus. A gente está tão vazio que a gente está esperando uma palavra que vai impactar o nosso coração, para que a gente possa se quebrantar. Só que o segredo não está no que você ouve somente do altar. O segredo está naquilo que você constrói lá no secreto da sua casa. O segredo está aí que cada culto é especial, porque você veio para encontrar o próprio Deus. Você veio por causa dele, você está aqui por causa dele, você evangeliza porque você ama ele, você anda porque você quer ele, você respira ele, o seu respirar é ele, tudo faz parte da história com ele. Aí você pode falar assim, pastor, mas na vida nós temos aflições demais, só que ele é suficiente.
É interessante na história que Deus estava ensinando isso para Jó, por exemplo. Jó passou por esses percalços, por essas perdas, mas uma coisa foi fato. Uma coisa foi fato. Ele aprendeu a conhecer a Deus. Porque o deserto ou mata, ou você conhece de Deus e depende de Deus. O deserto ou mata, ou te faz dependente de Deus. O vazio pode tornar o lugar do encontro com Deus ou o lugar da sua ruína. O vazio pode ser o lugar que Deus te encontra, ou pode ser o lugar da história mal contada. João capítulo 4 fala da mulher samaritana. Ela tinha vários relacionamentos, feridas emocionais, carência, sede emocional. Tem tanta gente tentando preencher com tantas coisas afetivas. Mas Jesus mostrou para ela, o problema não era a sede física, era a sede da alma, que era a presença de Deus. O que Jesus apresentou para aquela mulher não foi nada natural. O que Jesus ofereceu para aquela mulher foi: você tem a mim, você tem a Deus, você tem a presença dEle. Porque você tem tudo, mas você não tem nada. Você tem 5 maridos, mas nenhum é seu. Você tem dinheiro, mas não te supre. Você tem um casamento, mas você continua infeliz. Você tem filhos, você tem dinheiro, então você vive reclamando. Porque toda pessoa insatisfeita sempre está reclamando de alguma coisa. Ela sempre está reclamando da igreja, sempre está reclamando das pessoas, sempre está reclamando de lugar, porque ela anda insatisfeita. Qual que é a sua insatisfação hoje? Qual que é a sua insatisfação? Quem tenta preencher com carência sem Deus se torna dependente emocionalmente. Jesus não te chamou para ser dependente de nada e de ninguém, querido. Jesus te fez para ser completo e pleno. Fala para os outros, fala assim: Jesus te fez uma pessoa plena. Plena. Você não precisa de nada. Quem creria, diga um amém bem forte. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Jesus em nenhum momento condenou aquela mulher, só mostrou para ela: tem um vazio aí dentro. E você quer suprir com tanto de coisa. É interessante que a gente depois vai transferir a culpa àquelas pessoas, né? Irmãos, você é responsável pela expectativa que você cria, e não os outros. Sara nossa terra. Deus quer fazer você uma pessoa cheia e plena. Cheia e plena. Naquele encontro, ela foi restaurada porque ela entendeu. Aquele encontro restaurou a identidade dela. Aquele encontro, ela encontrou com o propósito dela. Querido, qual que é seu propósito? Você está vivendo por quê? Qual que é o motivo da tua existência? O que que move o seu coração todos os dias? O que que mexe com você o tempo inteiro? O que que move o seu coração? O que que te motiva a cada instante, a cada momento, a cada jornada? Você pode observar que Deus não te fere, Deus não te machuca. Aí você pode falar assim: as pessoas sim, porque elas são falhas. Elas são falhas. Hoje o Espírito Santo está me mostrando, querido, você fere as pessoas da mesma maneira que as pessoas te ferem. Nós ferimos uns aos outros. Só que a gente também tem que reconhecer que nós precisamos liberar o perdão. Só que a gente quer ficar carregando essa marca dentro de nós. Só que nós queremos ficar carregando esse sentimento dentro de nós por causa do vazio. Hoje Deus não quer acariciar a sua dor. Hoje Deus quer curar esse vazio do seu coração, para você não ser dependente de nada, para você ser exclusivo dEle. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você quer dar uma salva de palmas, nosso Deus. Deus não enche nada que está cheio. Do que você está cheio nessa noite? Se tivesse um encontro seu de Deus, quais seriam os seus argumentos? Maria pegou o guento e derramou nos pés de Jesus e falou assim: olha, só estou aqui para te adorar, eu sou teu. É só nós dois. Ou você vai contar para Deus das suas dores, você vai contar para Deus das suas decepções, você vai contar para Deus do seu orgulho, você vai contar uma história para Deus. A história que você vai contar, Ele já sabe. O que Ele espera é a sua entrega, não a sua história. A história Ele já sabe. Mas a diferença é o que você vai fazer com ela.
O problema é que a gente gosta de contar a mesma história, a gente gosta de justificar a mesma situação, a gente gosta de mostrar que nós fomos feios, alguém fez alguma coisa com a gente tem dificuldade de resolver as coisas, a gente ataca todo mundo, a gente reage a tudo, só que a gente não tem coragem de sentar e resolver, porque olhar no olho é difícil, porque toda pessoa vazia tem dificuldade de olhar no olho, porque o olhar revela a falta que existe na alma dela. Por isso que quando Jesus olhou no olho de Judas, ele chamou Judas de amigo. Amigo. Ele falou assim, amigo. Judas não conseguiu nem olhar no olho de Jesus, irmão. Porque apareceu a dor de uma perda eterna. Porque o vazio te faz perder aquilo que você já tinha conquistado através da cruz. Chegou a hora de você voltar à tua essência. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Enquanto a pessoa acha que não precisa de Deus, ela permanece vazia. Deus só enche quem reconhece que precisa dele. Tem gente tão cheia de si mesma, de orgulho, de razões, de independência, que não sobra espaço para Deus. Guarda essa frase no seu coração. O vazio é o reconhecimento que torna espaço para Deus agir. O vazio é o reconhecimento de se tornar espaço para que Deus possa agir. Será que não chegou a hora de você mostrar para Deus que você precisa dele? Será que não é o momento de você levantar e falar assim, chega desse cansaço, chega dessa situação, deixa eu me entregar para Deus. Eu preciso voltar para Deus, eu preciso voltar para Deus. Chega de contar as histórias, chega. Sabe aquele momento da madrugada que Deus te acordava, falava assim, vem me buscar. Não era uma dificuldade. Sabe aquele momento que você pegava a Bíblia e lia, porque não era uma obrigação, era um prazer. Era o prazer de você sentar e falar assim, estou falando com meu Pai. Esse é um momento exclusivo meu e dele. Sabe aquele momento do altar que você vinha com tanta alegria no seu coração, porque não era obrigação de ajoelhar, era o desejo de buscar, porque ali era o encontro. A gente perdeu, a essência se foi. Porque as pessoas me feriram. Querido, assuma a sua responsabilidade. Foi a sua expectativa em cima das pessoas. Em nenhum momento Deus falou para você criar expectativa em cima delas. Deus falou para você ser dependente dele. Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amar a Deus acima de todas, a ponto que o erro do seu irmão não atrapalhe você de viver o teu propósito, a ponto que a fragilidade do outro não mate o chamado que Deus entregou para você. Teve uma época da minha vida que eu vivi situações muito complexas, muito difíceis, mas muito difícil. E eu lembro o dia que eu cheguei na igreja chorando, falei, Deus, acho que chegou um tempo de abrir mão de tudo. E eu lembro que eu fui para casa, e eu fiquei chorando, e eu não vi na igreja um bom tempo. Mas o problema, eu achava que eram as pessoas, mas não eram as pessoas, era eu. Porque toda pessoa que obedece, por mais que ela é injustiçada, ela é sustentada. Toda pessoa que desobedece, ela precisa sustentar a sua desobediência, por isso que ela morre. Existe uma grande diferença você obedecer e desobedecer. Quem desobedece precisa sustentar a desobediência, ela morre. Mas toda pessoa que obedece, Deus o sustenta e Deus o justifica. Eu sei que eu estava no âmbito da obediência. E eu tenho uma frase comigo que é fantástica: Deus justifica o justo. Irmãos, o tempo se passou, Deus foi revelando a sua grandeza. Não para me exaltar, está repreendido, mas porque meu coração estava entregue, meu coração estava rendido, meu coração estava voltado para Deus. A pergunta que eu quero fazer, e eu quero fechar debaixo dela: será que seu coração está voltado para Deus? Hoje tem um convite de Deus para você: volte para mim. Tem um texto que fala, né? Eu tenho uma coisa contra ti, Apocalipse capítulo 2, que abandonaste o meu primeiro amor. Aquilo que você mais busca é aquilo que você mais perde.
Hoje eu falei uma frase para minha irmã, numa das nossas conversas difíceis. Eu falei para ela assim: sabe o que é o nosso maior problema? A gente tem medo de perder, só que a gente já perdeu. O mundo está gerando medo no coração do homem por diversas coisas, mas o que nos sustenta não pode ser um sentimento, tem que ser a fé. O que sustenta o nosso coração tem que ser a fé em Deus e não na religião. É a nossa convicção em Deus, que Ele é poderoso e que se Ele não fizer, você não pode fazer nada. Mas você só vai ter essa convicção se você estiver rendido. Porque sem rendição não existe experiência. Por isso eu comecei a falar para você no início, não é o conhecimento que vai revelar Deus para você, é a sua experiência diária que vai te apresentar a Deus. Moisés só conheceu a Deus na experiência. Quando Deus apareceu para ele na sarça ardente e falou assim: Moisés, eu sou o que sou. Aí Moisés falou assim: quem é? Eu sou o que sou. Eu sou. Adão, quando ele saiu do Éden, ele ficou vazio, o desespero dele foi tão grande, porque ele queria suprir. Só que ele perdeu aquilo que supriu o coração dele, que era a presença de Deus. Será que você não está correndo da direção errada? Será que você não está correndo da direção errada? Deus não pode estar nos seus lábios, Ele tem que estar no seu coração. E eu quero te fazer o convite de você ficar de pé e você colocasse a mão no seu coração. Quem você tem sido nesse tempo? Será que você tem falado das dores ao invés da experiência? Será que você tem contado a história em vez de contar a experiência vivida com Deus todos os dias? Volta para a tua essência, volta para Deus. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, diz o Senhor. O olhar de Deus está inclinado para ti. Volta para o teu propósito, volta para o teu chamado. Chegou a hora de ser humilde. A essência nossa, a essência da humildade. Colocar as vestes da humildade. Quando você se submete, você está se submetendo a Deus. Lembra da onde caíste. Aqui não fala só a queda por pecado. Aqui fala a queda do coração, a marca da dor, do sofrimento. Qual é a dor que ainda não foi curada dentro de você? Qual o vazio que você carrega? Qual é a necessidade que você acha que tem? A necessidade vem de algo que é necessário. Hoje Deus precisa se fazer necessário na tua vida. Hoje o Espírito Santo precisa se fazer necessário na tua vida. E o que te falta, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Mas antes Ele precisa preencher o vazio no seu coração, a ponto dessas coisas não roubarem você, não roubarem a tua identidade. Querido, Deus quer te levar em lugares altos. Deus quer realizar os seus projetos. Mas antes Ele precisa encontrar o teu coração. Chega de viver um estado vazio. Chega de viver um estado solitário. Porque uma coisa é a solitude, outra coisa é a solidão dentro da alma. Hoje Deus quer te resgatar. Hoje Deus quer te resgatar a ponto de você entender. Chega de viver esse vazio. Chega. O que tem norteado os seus dias? O que tem norteado o seu tempo? O que tem sido prioridade no seu dia? A sua primeira hora do dia. Quem você louva? Quem você ouve? Quais são a direção? Volte para mim. Um dia Jesus chamou Samuel. Deus chamou Samuel. Samuel já não reconhecia mais a voz de Deus. Será que Deus está te chamando e você já não reconhece mais? Será que você só vive um protocolo? Será que nós estamos vivendo só um protocolo? Essa palavra, antes de eu ministrar para você, Deus falava comigo profundamente. Não perca o seu coração, não perca o seu coração. Qual foi a última lágrima que você derramou por causa de Deus?
Deixa Ele encher você de graça. Deixa Ele encher você de amor. Deixa Ele encher você com a presença dEle. Deixa Ele encher você com o seu propósito. Deixa Ele te encher. De nada você vai ter falta. De nada você vai ter falta. De nada. Lembra daquela criança e ele adorando. Eu já fechei a porta, pode vir. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Faz essa oração para Deus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Se você está perdido nesse vazio, chegou a hora de Deus te preencher. Chegou a hora de Deus preencher. Não adianta, não são companhias, é a presença. Não é o dinheiro, é a presença. Não é o estado, é a presença. Não é a história, é a presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te Chega de dependência emocional. Chega de sofrimento por expectativa errada. Só quero levantar. Chega. Seja pleno. Seja pleno. Por isso que Ele colocou o Espírito dele em nós. Levanta a sua mão. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero. Você vai pôr a mão no seu coração. Você vai fazer uma oração para Deus. Todo vazio da tua alma vai ser preenchido pela presença, a ponto de você não ter falta de nada, 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 de ninguém, de nada, de nada. Fala: Deus, eu não vou ter falta de nada, Senhor. Hoje a minha alma vai se tornar completa por causa da tua presença. Você não vai ter falta, carência emocional, nada, nada, nada. Porque o Senhor vai te suprir em todas as coisas, todas as coisas. A companhia vai ser a companhia, não é a necessidade. Você vai sentir saudade porque você gosta, porque você ama, não porque você necessita. Porque a tua alma necessita da presença, é da presença. Senhor, como o Senhor supriu a vida dos discípulos, Senhor, supriu a vida de vários homens e mulheres de Deus. Supre o vazio da nossa alma. Tira o peso, tira o cansaço, tira o desespero. Senhor, que venha nas minhas mãos aquilo que é meu.
Que o Senhor me entregue aquilo que é meu por direito. Deus, que eu conquiste aquilo que é meu, de direito meu. E não que eu fique desesperado correndo atrás de tantas coisas. Quebra de mim o orgulho, quebra a suficiência, a independência, a vida dupla, chega. Senhor, eu não quero ser uma pessoa tóxica por aquilo que eu carrego. Eu quero trazer a essência da tua presença. Eu quero voltar à minha paixão como início. Mas eu sei que não tem como viver como era no início. A experiência do futuro será muito maior do que a do início. Eu vou viver aquilo que eu nunca vivi na minha história com o Senhor. Eu vou construir um relacionamento tão íntimo, tão profundo, que de nada eu vou ter falta. Por isso eu abençoo a vida dos teus filhos e declaro a bênção do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Foge do vazio, que o seu coração seja cheio da presença de Deus, amém? Deus abençoe você. Lembrando, amanhã, os empresários, pessoal, amanhã nós vamos ter uma aula financeira, tá? Então é para empresário, e eu pedi também para dar para a igreja, né? Para que a igreja possa aprender a gerir melhor, né? As suas finanças, ter um conhecimento melhor sobre o recurso, sobre o dinheiro. Então eu queria pedir encarecidamente, vem, irmãos, fala para o seu irmão assim, peraí só um minutinho. Fala para o seu irmão assim, amanhã você precisa estar aqui na igreja para aprender a gerenciar os seus recursos. Amém? Vamos ser uma igreja próxima. Quem crê comigo, diga amém. Minha parte estou fazendo de ajudar você. Agora você tem que tomar essa decisão de vir, né? Eu, se fosse você, não ficava perdendo as coisas que a igreja proporciona. É de graça, irmão. Só traz uma coisa para comer, viu, querido? Traz ali um salgadinho, traz ali um suquinho, põe ali, né? Para a gente fazer uma mesa agradável. Mas ele vai direcionar, se tiver amanhã o maior número de empresários, nós vamos direcionar para os empresários, que é o foco maior, vai ser para os empresários, né? Para que eles possam ganhar dinheiro. Os empresários amanhã nós vamos ter uma dinâmica muito legal. Deus vai fazer você crescer nesse mês em nome de Jesus, amém, queridos? Nós vamos viver um tempo glorioso de Deus, tá bom? Deus abençoe você. Sábado tem arena, domingo culto, 10 e às 19 horas. Não falte o culto domingo. Nós estamos na campanha da família. Que Deus abençoe. Chama a sua família. Fala para o seu irmão assim, domingo você não pode faltar culto. Fala, domingo é dia do Senhor, irmãos. Então vem às 19 ou às 10 da manhã. Pastor, eu não posso ir à noite. Vem de manhã. Eu estou pregando também, então vem de manhã ou vem à noite, mas venha. Fala para o seu irmão, participe do culto, amém? E é culto de Santa Ceia. Tá? Então é ceia, é tempo da gente alinhar nosso coração ao nosso Deus, tá joia? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, com o coração cheio de paz e transbordando da graça dele.